A paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu sou o Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia e também do canal da Vara Adonai. Deus abençoe a tua vida. Deus derrame sobre a sua vida grandemente a sua graça e a sua misericórdia e que o Senhor nos prepare para estar na sua gloriosa presença. Amém, amado? Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Hoje o assunto é muito importante. Vamos falar sobre uma doutrina muito importante. A doutrina dos santos, dos salvos, dos remidos do Senhor Jesus que vieram de grande tribulação. O texto que vamos usar está no Apocalipse, no capítulo 7, a partir do versículo de número 9. Aí nós vamos então estar ministrando, estar trazendo um ensinamento sobre a grande tribulação, ou as grandes tribulações. Porque a igreja do Senhor Jesus tem passado por muitas tribulações. O próprio Jesus Cristo nos avisou, deixou avisado. Ele disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus já estava preparando a sua igreja, para que a sua igreja se preparasse para as aflições que ela iria enfrentar. Amado, nunca se esqueça disso. O próprio livro de João, lá no capítulo, primeira epístola de João, no capítulo 5, acho que versículo 19 ou 18, está nos dito dessa maneira. Assim fala o servo do Senhor pelo Espírito Santo, que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está sendo influenciado pelo maligno. Até que o maligno seja tirado dessa terra, ele vai continuar enganando as nações. Satanás vai continuar enganando as nações, influenciando as nações, colocando as nações, colocando os governos, colocando os líderes contra a igreja do Senhor Jesus. Para que essa igreja, para que o povo de Deus, para que os servos do Senhor, que pregam a verdadeira paz. Porque, amado, só Deus pode dar a verdadeira paz ao seu coração. Só Jesus pode trazer a verdadeira paz de Deus para o teu coração. Eu quero falar sobre um assunto muito importante, sobre a grande tribulação. Amém? Então começa aqui no capítulo de Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9. Então isso é muito importante que você entenda. Porque, é lógico, criaram-se a doutrina do arrebatamento secreto. Essa doutrina não existe na Bíblia. Muitos teólogos do mundo inteiro que pregam esta doutrina, eles citam vários textos da Bíblia, mas são textos fora de contextos. Eu sei que é confortável. As pessoas que estão vivendo aí tranquilamente, prosperamente, porque tem muitos crentes ricos, tem muitos crentes que têm uma boa vida financeira, e há muito mais no nosso tempo agora, que surgiu várias denominações que pregam que Jesus quer dar riqueza para todos os crentes. Que o Senhor, que a vontade do Senhor Jesus é que todos os crentes sejam ricos, que todos os crentes tenham grande prosperidade e vivam uma vida material aqui na terra esplendorosamente, com muitos bens, com muitas riquezas. É isso que eles estão pregando. E milhões de pessoas estão ouvindo esta mensagem, estão
afluindo para essas denominações, com o desejo de enriquecer, com o desejo de ter muito dinheiro, com o desejo de desfrutar os prazeres aqui dessa terra. Mas olha o que Jesus Cristo fala lá no livro de Lucas, quando ele repreende aquele rapaz que pediu para Jesus, convencer o seu irmão a repartir, a herança do seu pai com ele, porque ele estava se sentindo injustiçado, achando que o seu irmão havia ficado com a melhor parte, com a maior parte, da herança. E Jesus repreende esse rapaz. E Jesus faz uma declaração clara para quem tem entendimento. Jesus disse: a vida de ninguém se constitui na abundância de bens. Nós vamos então direto ao texto. No capítulo 7, a partir do versículo 9, em várias Bíblias está o título: A visão dos mártires na glória. A palavra mártires, no grego, quer dizer testemunha. Uma tradução mais correta, uma tradução mais certa seria a visão das testemunhas de Jesus na glória. Aí eu pergunto, quem são essas testemunhas? Vamos ver, amado, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Vamos ler o que Jesus disse lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo de número 8, quando Jesus prometeu revestir os seus discípulos com o Espírito Santo. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele está falando de testemunhas, que os discípulos do Senhor seriam a sua testemunha em todo o mundo, em todas as nações. E vemos aqui no capítulo 7, a partir do versículo, capítulo 7 de Apocalipse, a partir do versículo 9, o que nos diz a palavra do Senhor? A visão das testemunhas de Jesus na glória. Então, são testemunhas do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele está chamando pessoas de todas as nações para ser suas testemunhas. Aqueles que vão testemunhar aonde forem que o Senhor Jesus é o único e o verdadeiro Salvador. Que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, que Deus enviou para libertar o ser humano do pecado, para libertar o ser humano do poder de Satanás para o poder de Deus. Como está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, no versículo 18. Quando Deus dá essa missão a Paulo, para que Paulo fosse a sua testemunha, para que Paulo pregasse entre os gentios essa grande mensagem de salvação, para que Paulo abrisse os seus olhos, para que eles fossem tirados das trevas para a luz, para que eles fossem tirados do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, a palavra de Deus ela é bem clara a falar sobre testemunha. Então, amado, lá no livro de Apocalipse, está falando testemunhas de Jesus. Ele está falando do quê? Da igreja do Senhor Jesus. E os que acreditam e que pregam sobre o arrebatamento secreto, eles dizem que a igreja não vai passar por tribulações. Os pré-tribulacionistas, eles pregam que a igreja não vai passar pela tribulação. Eles até dizem, eles transformam a tribulação na ira de Deus. Eles dizem que a tribulação é a ira de Deus. Então Deus vai derramar a sua ira sobre a sua igreja?
Porque o texto, lá do capítulo 7 de Apocalipse, o texto é bem claro ao dizer que essas pessoas lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui é bem claro, amado. Essas pessoas, aqui está sendo bem claro. Quando o ancião perguntou para João, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? E ele disse, tu não sabes? Ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então está falando de quem aqui? Está falando dos crentes. Está falando dos servos do Senhor Jesus que purificaram a sua alma, purificaram o seu coração no sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro, meu amado? É Jesus. Aqui está falando do sacrifício que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. O que João Batista fala quando viu Jesus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. Capítulo 1, versículo 29. Quando João Batista vê Jesus, qual foi a sua declaração? João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sacrifício de Jesus, amado, foi para tirar o ser humano do poder do pecado, do poder de Satanás. Como está lá no texto de Atos dos Apóstolos, que eu acabei de citar para vocês, capítulo 26, versículo 18. Jesus veio para nos tirar do poder do pecado, para nos tirar do poder de Satanás e nos colocar no poder de Deus. Jesus veio fazer isso. E como que ele faz isso? Porque quando Jesus estava morrendo lá na cruz do Calvário, ele não estava morrendo porque ele pecou. Ele estava morrendo por causa dos nossos pecados. Jesus estava pagando com a sua própria vida os nossos pecados. Jesus Cristo estava morrendo no nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar na sentença de Deus. Ele recebeu no seu próprio corpo a punição pelos nossos pecados. Então, ele morreu pelos nossos pecados. Então, Jesus Cristo, ele já pagou o preço, ele já pagou a penalidade pelos nossos pecados. Então, agora, todo ser humano, se quiser, pode ser livre. Pode ter uma vida nova com Deus. Pode ter todos os teus pecados perdoados. Através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, através da expiação do sangue de Jesus, eu e você podemos ser purificados de todos os nossos pecados e começar uma nova vida. Esses que vieram da grande tribulação, eles foram purificados no sangue de Jesus. O termo lavar as suas vestes significa limpar as suas vestes. As suas vestes estavam sujas e elas foram lavadas, agora elas estão limpas. A nossa alma estava suja, contaminada pela lama do pecado, pela sujeira do pecado. Então as nossas vestes, a nossa alma estava suja, imunda pelo pecado. Mas através do sangue de Jesus, através da expiação do sangue de Jesus, nós somos purificados. Então essa multidão que veio de todas as nações, que veio de todas as tribos, que veio de todos os povos, de todas as línguas, este povo, essas pessoas, essas testemunhas são os crentes. E como é que essas pessoas, que esses teólogos dizem que esses crentes aqui são
não são crentes lavados no sangue de Jesus e que eles vão ser salvos pelo sofrimento. Que eles vão passar por esse sofrimento para ser salvos, irmão. O texto está dizendo que eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Então, essas pessoas aqui, irmãos, é a igreja do Senhor Jesus. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Que a igreja vai passar pela tribulação. Então, tome cuidado para não ser enganado. Para que você, esperando o arrebatamento secreto, isso não vai acontecer e muita gente vai ficar decepcionada. Muita gente vai se escandalizar por causa dessa doutrina. Muitos vão abandonar o Evangelho. Muitos vão abandonar a igreja e vão seguir o anticristo. Por isso que Jesus fala que muitos vão trair Sião. Muitos vão entregar os seus próprios irmãos, né, ao anticristo. Então vai haver, né, irmãos, esse grande mal dentro da igreja aqui na terra, por causa dessa falsa doutrina do arrebatamento secreto. Tome muito cuidado. A igreja sempre passou por tribulações. Quem estuda a história da igreja sabe o quantos irmãos e irmãs morreram queimados no fogo, trucidados por leões, degolados, queimados por causa da sua fé em Jesus. Através do Império Romano, através do comunismo, através do islamismo, e sei lá o que vai acontecer no futuro. O próprio Jesus disse lá em João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Então, amado, isso vai acontecer. Não tem como. Lá, Mateus 24. Jesus fala que depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois que a igreja passar por essas grandes aflições, ele vai aparecer. Ele vai vir buscar a sua igreja. Vai destruir o anticristo, o falso profeta. E todas as nações que se juntaram, que fizeram aliança com o anticristo e com o falso profeta, serão destruídos. Aí Jesus vai iniciar o seu reino milenar, com a sua igreja, com o seu povo. Amado, tome muito cuidado com essa falsa doutrina de arrebatamento secreto. Esteja preparado para ser fiel ao Senhor. Não importa, com perseguição, sem perseguição. O próprio Paulo nos fala lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Eu vou ler para vocês. Amém? Então vamos ao texto da palavra do Senhor. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não preciso dizer mais nada, o próprio texto já está falando. Amém, amado? Muitos crentes passaram por tribulações. Paulo foi decapitado. João foi colocado num tacho de óleo quente e sobreviveu, porque Deus tinha um plano ainda. Quantos servos do Senhor foram mortos tragicamente, violentamente, mas por causa da sua fé? Então, amado, igreja do Senhor Jesus, esteja preparado para a grande tribulação. Amém? Eu vou trazer, amado, a segunda parte dessa mensagem. E não se esqueça, ajude o nosso canal, Deus da Bíblia, e o canal da Vara Adonai. Deus te abençoe, meu amado. Compartilhe com o maior número de pessoas. Eu vou trazer a segunda parte. Nós vamos entrar em textos conclusivos, para que você tenha certeza de que essa doutrina do arrebatamento secreto não existe. São pregadores que, por causa do conforto, estão pregando, disseminando essa falsa doutrina. Mas esteja preparado para ser fiel ao Senhor, para ser fiel na sua fé, a única e a verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe e vamos para a segunda parte, não perca, vai ser tremenda e reveladora. Deus te abençoe em nome de Jesus.